Viu só que rapidinho? Já estamos de volta para você aprender mais sobre como cuidar da sua saúde física, mental e também espiritual. E o programa de hoje está especial, sabe por quê? A gente vai falar sobre o ato de parar de fumar. O ato de fumar tem também relação com mais de 50 problemas de saúde, entre eles vários tipos de câncer, doenças do aparelho respiratório, cardiovasculares. Por ano, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 8 milhões de pessoas morrem por causa do tabaco. São tantos os malefícios desse hábito que hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. E a gente vai aproveitar essa data para conhecer estratégias para abandonar de vez esse vício e viver melhor. E para isso a gente vai conversar com o Dr. Rogério Guzmão. Ele é médico do estilo de vida e oncologista. E lógico, a gente quer muito ter a sua participação aqui no programa. Então aproveite já para anotar o nosso WhatsApp e enviar a sua dúvida também para a gente. O nosso número é 12 98266 0004. Vou repetir aqui para você. DDD 12 98266 0004. Ou se você quiser, você pode apontar também a sua câmera aí do celular para o QR Code que aparece aqui no vídeo e você será encaminhado direto para o nosso contato. E a gente está esperando muito aqui a sua participação, tá bom? Doutor Rogério Guzmão, tudo bem? Tudo bem, Flávia. Que alegria ter você aqui com a gente, viu? Mais uma vez, depois de tanto tempo. Eu também estou feliz de estar com vocês aí. Que bom. Doutor, olha, hoje foi separado um dia, o Dia Mundial Sem Tabaco. Por que desse dia? Porque o cigarro é a maior causa de morte evitável que existe entre as causas evitáveis. E esse dia a gente para quem fuma, fazer uma pausa no seu hábito, meditando em como cessar definitivamente dela. Nós, profissionais de saúde, para reavaliarmos as nossas estratégias para ajudar os nossos pacientes a cessar com isso e os governantes também as suas estratégias de saúde pública para atualizar e avaliar como foi o ano que passou, o quanto progredimos ou o quanto perdemos nessa luta contra o cigarro. Sim. Ô, doutor, e a gente vê assim nas embalagens, né, de cigarro, quando a gente vê exposto aí no comércio, já tem lá vários efeitos, né, do cigarro para a nossa saúde. Mas o senhor pode destacar esses efeitos aqui para o nosso organismo? Eu diria para você que metade das doenças conhecidas e catalogadas, nós ou iniciamos ou causamos a doença pelo uso do cigarro, ou as doenças que existem podem ser agravadas com o uso do cigarro. Hoje se fala muito na Covid. A Covid não, o tabagismo não causa a Covid, mas ele agrava a Covid. É muito diferente um paciente que faz uso do tabaco, do cigarro, em qualquer uma de suas formas, e ele vai ter uma resposta muito pior, ele vai ter um tempo de tratamento maior e um risco de agravamento muito maior e um tempo de recuperação maior também. Então, a maioria das doenças são agravadas para as pessoas que fumam e outras são causadas diretamente pelo cigarro. Então, se a gente pegar as doenças catalogadas, praticamente metade delas, o hábito de fumar tem um impacto negativo na metade dessas doenças. Isso é muita coisa. Fica aí o alerta, né, para o pessoal de casa. E também tem uma boa notícia, né, doutor? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu fumei já por tantos anos, o que vai adiantar parar? Mas a gente tem aqui uma dinâmica bem legal que dá para ver os benefícios quando a pessoa para de fumar e quer ver, após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Vamos apagar esse cigarro aqui. É isso, doutor? Exatamente. O cigarro ele tem um efeito de vasoconstricção dos vasos. Isso faz com que a pressão se eleve e que o sangue chegue com mais dificuldade nos tecidos. Quando você para de fumar, esse efeito, ele rapidamente ele é diminuído, volta ao normal, o sangue chega com mais facilidades aos tecidos, à periferia, e também a sua pressão arterial decresce.
Olha, e os benefícios continuam, doutor. Após 2 horas, não há mais nicotina circulando no sangue. Olha que boa notícia! Existem pessoas que têm uma eliminação mais rápida, outras mais lenta da nicotina. A nicotina é a droga que causa a dependência química do uso do cigarro, né? Então, a pessoa que para de fumar, existem pessoas que quando ficam 20 minutos sem fumar, já cai o nível de nicotina, ela já tem o desejo de fumar novamente. Outras pessoas, essa eliminação é um pouquinho mais lenta, mas em 2 horas esse nível já volta ao normal. Isso é uma coisa positiva por um lado, negativa por outro, porque ela vai sentir vontade de fumar. Ai, mas a gente daqui a pouco vai falar aqui de algumas estratégias para enganar essa vontade aí do pessoal, né, doutor? Isso. Olha só, e após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue normaliza. Quanta notícia boa, hein? Exatamente. São inúmeros gases ou substâncias carreadas pela fumaça da queima do tabaco. Mas entre elas a gente tem o monóxido de carbono, que tem uma ligação muito forte com a hemoglobina, e depois de 8 horas essa ligação vai sendo desfeita e o oxigênio, que é quem deveria se ligar à hemoglobina para aumentar a saturação do oxigênio, já vai normalizando. Que legal. Olha, a gente vê que só tem benefícios, né? Não importa o tempo que a pessoa tem esse vício de fumar, o tempo aqui curto, a gente já consegue colher benefícios para a saúde. E após 12 a 24 horas, os pulmões já funcionam melhor. Olha aí para você. Exatamente. A fumaça do cigarro ela é irritante, né? Ela causa um aumento da secreção, aquela tosse que todo fumante tem. E depois que ele para, essa irritação pela temperatura e pelos gases do cigarro, eles vão cessando, a produção de muco vai diminuindo e a complacência do pulmão já vai melhorando. Eu tenho até que falar aqui para o pessoal que eu sei que é difícil, né? O vício é muito difícil, mas se apegue a esses benefícios. Olha, após 2 dias, o olfato e o paladar já melhoram também. Exatamente. Aí tem uma coisa maravilhosa que o fumante ele perde, né? O odor dos alimentos, o paladar dos alimentos, o prazer de degustar uma fruta, uma comida saudável, isso volta. E isso é uma notícia muito boa. Porém, esse desejo, né? Ele precisa também ser controlado para que o peso seja controlado. Isso não é difícil de fazer, mas inicialmente, principalmente no primeiro mês, existe uma troca, né, do prazer de fumar pelo prazer de comer. E às vezes, doutor, tem até pesquisa que já cita que as mulheres não querem parar de fumar justamente por esse contraponto, né? Exatamente, mas isso daí é algo com certeza que ela pode controlar. O primeiro mês é um pouco difícil, mas depois ela consegue estratégias também para controlar a comida também, o hábito de comer. É verdade. Assiste aqui o programa, aprende receitas saudáveis, faz atividade física com a Tânia, tem um monte de vídeo aí para te ajudar nessas estratégias, viu? E olha só. Tem um detalhe. O vício, a dependência do cigarro, da nicotina, é uma dependência extremamente forte. Entre muitos especialistas, é a mais difícil, mais do que o crack, mais do que a cocaína, mais do que muitas drogas. Então, a pessoa que consegue vitória sobre a nicotina, essa pessoa, ela consegue vencer uma comida calórica, ela consegue força para conseguir... O sedentarismo. Depois de vencer o cigarro, ele pode vencer os outros com certeza absoluta.
Olha aí que legal essa notícia, viu? E, doutor, olha, após 3 semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora. Olha só. Mais esse benefício. Estamos apagando aqui o cigarro, hein? A pessoa aí ela já vai se sentir mais habilitada para fazer atividade física, ela vai se sentir menos cansada para as suas atividades normais, para subir uma escada, para pegar o ônibus, caminhar. Então, ela vai se motivando e sentindo que ela está ficando mais jovem. Ela vai ter essa sensação maravilhosa que é de rejuvenescer. Legal, doutor. Olha, após 1 ano, o risco de morte por infarto cai pela metade. Olha aí, a boa notícia também. E eu já vou até colocar aqui, ó, após 10 anos, o risco de infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram. Olha, gente, quanto benefício, né? Especialmente, Flávia, e eu conheço casos assim, que a pessoa abandona a dependência do cigarro e se torna atleta, se torna uma pessoa que se apaixona pelo estilo de vida saudável, e aí, com certeza, ela não só iguala, ela reduz muito do risco de ter doença do coração ou de infarto e até em relação a outras doenças do que a população normal. Se ela engata na parada de fumar para um estilo de vida saudável, com atividade física, com alimentação saudável, etc. Olha só, e doutor, chegou uma interação aqui, vamos acompanhar na tela, uma pessoa que está participando é a Lídia. Parei de fumar por 6 meses, mas acabei voltando. No entanto, atualmente fumo 2 cigarros por dia e está muito difícil parar. O que posso fazer para deixar de fumar completamente? Oi, Lídia, um abraço para você, obrigada pela sua participação. E aí, doutor, como que a gente pode ajudar a Lídia? Existe um melhor método para parar de fumar? O cigarro eletrônico, por exemplo, ele pode ajudar nesse momento? Olha, Flávio, o cigarro eletrônico ele foi uma estratégia desenvolvida para ajudar as pessoas a pararem de fumar, mas isso se tornou um problema, porque muitas pessoas hoje começam a fumar pelo cigarro eletrônico. Ele entrega uma alta quantidade de nicotina. A gente precisa entender que a dependência ela é dividida em 2 partes, a dependência química e a comportamental. Então, a dependência química, o cigarro eletrônico entrega nicotina, e até em concentrações maiores do que o cigarro comum. E a comportamental também, porque ele faz a fumaça do cigarro eletrônico, ela é até mais exuberante, mais chamativa, muito apreciada pelos adolescentes e jovens. Então, aquilo que era para ajudar as pessoas a parar de fumar se tornou a porta de entrada dos jovens e adolescentes, porque chama mais atenção, você tem você não sabe como chegar no ambiente aonde pôr a mão, então colocar a mão no cigarro e tal. Então, essa dependência comportamental, ela é reforçada no uso do cigarro eletrônico. Então, a pessoa, no caso da Lídia, com certeza, 6 meses, ela superou a dependência química da nicotina. Mas o que a fez voltar e faz as mulheres voltar, muitas das vezes, é a dependência comportamental. Então, assim, ela precisa de uma terapia comportamental, estratégias que vão ajudá-la a vencer esse vício, né? A vencer as dificuldades, aquelas coisas que trazem à memória, principalmente memórias emocionais da vontade de fumar. Sim. E olha, doutor, por uma psicóloga comportamental. Legal. E a gente também vai deixar aqui algumas dicas de como driblar a abstinência. Eu vou até acender todos aqui, doutor, para a gente comentando no geral. Ó, transforme o negativo em positivo, beba bastante água, carregue pequenas porções de alimentos, masque chicletes em casos de ansiedade, pratique exercício físico, esteja rodeado de pessoas que te apoiam, faça atividades terapêuticas e invista o valor economizado. Olha quanta estratégia aqui, né, doutor?
Sim. Flávia, aí tem, resumidamente, em Sim. relação a isso, nós temos um apoio social que é muito importante. Se você faz parte de algum grupo de apoio, Clube Vida e Saúde, os narcóticos anônimos, ou na sua comunidade religiosa existem grupos de apoio para abandonar maus hábitos, isso vai te ajudar muito, porque o seu ciclo social precisa te ajudar. A maioria das pessoas ingressam no hábito de fumar ou beber por pressão social. E por pressão social também é uma estratégia muito boa para Conseguir sair dessa, né? Para sair do vício. A mesma porta que você entrou, você usa ela para sair. O estímulo econômico é muito importante. A gente sabe que a gente pode aumentar 10 vezes o êxito em parar de fumar com acompanhamento, inclusive usando alguns medicamentos antidepressivos ou estabilizadores do humor. E isso tem um custo quando você não consegue no serviço público. Mas esse custo é transitório, porque essa economia vai ser para o resto da vida e o custo com o cigarro ele é permanente. Se você fizer uma continha, você vai ter uma noção exata de que em quanto tempo você compraria um apartamento só investindo no cigarro. Então, esses estímulos sociais, econômicos, eles são muito importantes. No primeiro mês, aceite isso, substitua esse prazer de fumar pelo de comer, especialmente comidas saudáveis, fazer exercício. Por quê? O cigarro, ele mexe com esse sistema nosso de recompensa. Quando a nicotina ocupa o receptor da dopamina, liberando dopamina no nosso cérebro, é uma sensação de recompensa muito forte. A maioria das mulheres perto na TPM gostam do chocolate. Por quê? Porque o chocolate libera dopamina, mas ele libera muito pouco perto do cigarro. O cigarro ele mexe com 7 vias de liberação de dopamina. Ele é muito potente nisso. Então, a sensação de satisfação, de recompensa é muito alta. E isso, para vencer isso, precisa de ajuda do seu ciclo social, de estímulo dos benefícios econômicos e de profissionais, psicólogos, terapeutas comportamentais e médicos que podem usar alguns remédios de estabilização de humor, a própria nicotina ou similares dela para diminuir a sua necessidade, a sua dependência química nesse processo de se afastar da droga. Doutor, olha quantas dicas aqui o senhor deixou, né? E a gente sabe que é possível isso. E eu quero convidar agora você a conhecer a história do José. Ele fumou durante 35 anos e depois de muita luta ele conseguiu largar esse vício. E foi através do exercício físico que a gente citou aqui, ó, que ele conseguiu mudar a vida dele. E a gente vai conferir agora essa história de superação incrível. Dá uma olhada. Todo dia o José levanta cedo, calça o tênis, bebe sua água e sai para o treino. Quem vê ele assim, em alta performance, nem imagina como era a sua vida antes do exercício físico. Eu era sedentário, né? Eu fumava a média de 2 maços de cigarro por dia. E como durante algum tempo da minha vida eu bebia um pouco também, final de semana esse vício era mais acentuado. Eu fumava até mais de 2 maços de cigarro por dia. O José foi refém do cigarro por 35 anos. Ele começou a fumar aos 15 anos de idade. No início, o cigarro trazia bem-estar e conforto. Mas com o passar dos anos, o tabaco trouxe sérias consequências para a sua vida. E em determinado momento da minha vida, eu comecei a sentir uma dor muito intensa nas pernas, tá? Então, da coxa para baixo, eu tinha uma dor terrível que os médicos não conseguiam diagnosticar qual o problema. E a dor era realmente intensa. José contou pra gente que chegou a tomar remédios controlados que trouxeram muitos efeitos colaterais. Então, cansado de tanto sofrer, ele decidiu mudar
E a mudança veio através da troca de hábitos. Ele decidiu fazer caminhadas e corridas para perder peso e ver se ajudava em sua saúde. Eu ia treinar, eu sabia que tinha que perder peso, mas eu ia treinar, e eu ia de bermuda na época, e eu levava um maço de cigarro. Eu levava um maço de cigarro no bolso. Então, eu começava a andar e eu tinha uma vontade terrível de, no meio da caminhada mesmo, já estar fumando. Mas eu terminava de correr, eu já botava um cigarro na boca e começava a fumar, né? E fumava logo uns 2 ou 3 até chegar na minha casa. Na medida em que eu comecei a perder peso e ver resultado naquilo, o cigarro para mim passou a ser uma coisa estranha também. O cigarro começou a ser uma coisa ruim. Eu botava o cigarro na boca e já não me dava mais o prazer que me dava antes. Depois de deixar o cigarro de lado, a corrida se tornou essencial na vida dele. O José tem se empenhado e treinado muito. Ao todo, ele já completou mais de 100 trajetos e quanto mais os dias passam, mais o amor pela vida e pela saúde crescem no coração dele. Hoje, para mim, é tudo. A ponto assim de, se eu acordar e não fizer atividade física, no final do dia, aquele dia para mim ficou faltando uma coisa, aquele vazio. Então seria assim um hábito saudável que, se eu não mantiver hoje, vai me fazer muita falta. Eu não saberia como viver sem isso. José, que história incrível! Obrigada por compartilhar com a gente essa história de superação. Doutor, olha aí, 35 anos, venceu o vício, tá dando, assim, exemplo até para quem não fuma, né? Super ativo nas atividades. E eu queria, doutor, para encerrar, que o senhor deixasse um recado, assim, para o pessoal de casa que está lutando contra esse vício. O que eles podem fazer, sabe, para largar de vez? Vou dar 2, Flávia. Pode ser. Primeiro já está aí, exercício físico aumenta em 50% o seu sucesso em qualquer mudança de estilo de vida. Então, a atividade física é a forma natural, saudável de liberar dopamina no seu cérebro e você ter aquela sensação de prazer fazendo bem ao seu corpo e não fazendo mal. E a segunda é a de Thomas Edison. Perguntou como que ele conseguiu descobrir tantas coisas. Ele falou que ele sempre tentou mais uma vez. Sempre que o invento dele não dava certo, ele tentava mais uma vez. E não dava certo, ele tentava mais uma vez. Então, se você já tentou parar de fumar e não teve sucesso, você já parou 3 vezes e voltou, tente mais uma vez. Uma hora você vai conseguir. Se você conseguiu 6 meses, você vai conseguir uma hora você vai conseguir para sempre. Não desista. Tente mais uma vez. Hoje é o dia de combate ao cigarro. Tente mais uma vez, tente hoje e você vai conseguir, porque é possível conseguir, porque muitas pessoas que já desistiram, conseguiram. E parar de fumar é igual andar de bicicleta. Se você ficou 6 meses, você já aprendeu como isso é possível e você vai conseguir parar de fumar agora para sempre. Esse é o meu desejo para você. Ai, doutor, muito obrigada pela sua participação, pelo estímulo aí dado para o pessoal de casa também para vencer esse vício. Eu tenho certeza que o pessoal de casa amou as dicas. E olha, eu já quero deixar a sua rede social aqui, pode ser? Tem o site querovidaesaude.com ou também seguir no Instagram, que é @guzmão374. O pessoal vai mandar perguntas lá para o senhor, pode ser? Pode ser. Pode, tá esperando? Então, doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e até uma próxima, tá? Tchau, tchau. Um abraço. Você tá vendo, né? Hoje a gente tá aqui te motivando para mudar o seu estilo de vida, que a gente quer que você tenha mais saúde, a gente quer te conhecer melhor e, por isso, eu te convido a participar de uma pesquisa, responder algumas perguntas sobre o seu estilo de vida. São perguntas bem simples. Por exemplo, você tá comendo de forma saudável? Tem praticado exercícios físicos, igual a gente falou aqui? E água? Quanto de água que você está tomando por dia? Será que você consegue dormir de 7 a 8 horas por noite? É muito fácil responder essas perguntas, você só precisa marcar com um X as alternativas que melhor representam o seu estilo de vida dos últimos 3 meses. E aí, topa participar? Então você pode usar esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acessar o site novotempo.com/pesquisa vida e saúde.
E ao final do questionário, você ainda pode conferir sua pontuação para saber como anda o seu estilo de vida com base nos 8 remédios naturais. Legal, né? Estou esperando você participar e estamos ansiosos para conhecer melhor você. Gente, olha, no próximo bloco tem receita por aqui e tem também Antes Acerte o Passo. A Tânia Santos, ó, já estava aquecendo aqui nos bastidores, então se prepare aí, viu? E a receita que a gente vai aprender é esse mousse de inhame e cacau. Olha que delícia! O Vida e Saúde volta daqui a pouco.